Estamos de volta e agora você acompanha os destaques de hoje no nosso Giro de Notícias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma mulher que é apontada como responsável por um golpe em que ela seduzia os homens e dopava as vítimas para ter acesso aos aplicativos do banco nos celulares deles. Em seguida, ela limpava as contas. Raquel de Melo Pereira tinha 13 anotações criminais por furtos, estelionato e injúria. E a chaminé de uma lavanderia desabou, esmagou uma caminhonete e bloqueou um trecho da Avenida Paulino Rocha, no bairro Castelão, em Fortaleza. Imagens feitas por testemunhas mostram a estrutura de metal sobre o veículo que teve o teto amassado. A queda da chaminé atingiu também a rede elétrica, deixando fios caídos na pista. Além disso, parte da região ficou sem energia. As causas do colapso da estrutura ainda são avaliadas. Uma mãe solo brasileira que vive em Fortaleza não tem condições de comprar uma bota ortopédica para o seu bebê, que vai ser operado, e fez um apelo nas redes sociais. O vídeo está tocando o coração dos internautas. Ravi é um bebê muito fofo e, com apenas 6 meses, nasceu com uma deficiência física no pé direito e precisa de uma botinha. Desde que a mãe gravou o vídeo, uma linda corrente do bem vem se formando entre os internautas para ajudar a dona Maria Sabrina. É a vitória do artista plástico brasileiro Lúcio Piantino. Ele tem síndrome de Down e é muito talentoso, mas precisou enfrentar o preconceito para ser reconhecido. E conseguiu! Hoje ele está expondo as suas obras no Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília, Distrito Federal, e elas também chegaram à Europa. Lúcio cresceu numa família de artistas e pinta desde os 13 anos de idade. E agora comemora os 14 anos de carreira com a exposição Minha Outra Metade. O atacante brasileiro Neymar teve absolvição confirmada nesta terça-feira. Ele enfrentava um processo por irregularidades na contratação pelo Barcelona em 2013. A justiça espanhola absolveu Neymar e os demais processados por supostas irregularidades cometidas na contratação pelo Barcelona em 2013, de acordo com a recomendação do Ministério Público, que retirou as acusações na reta final do julgamento. Além de Neymar e os pais, também foram inocentados no processo iniciado pelo Fundo de Investimentos DIS 2, ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell e José Maria Bartolomeu, e o ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho. A DIS, dono de 40% dos direitos federativos de Neymar, quando ele ainda era uma promessa do Santos, recorreu à justiça espanhola com acusações de que as partes teriam ocultado o verdadeiro valor da transferência. O fundo de investimentos também alegava não ter sido informado sobre um suposto contrato de exclusividade assinado em 2011 com o Barcelona, que teria prejudicado a livre concorrência pela contratação do atacante. O Ministério Público inicialmente concordava com parte das acusações do DIS, mas acabou considerando que as denúncias estavam baseadas em presunções e que o processo era mais adequado na esfera civil do que na criminal. E já está definido na Copa do Mundo quem vai para a final, pelo menos no jogo entre Argentina e Croácia. A Argentina venceu por 3-0 e já está garantida na final. E agora a gente espera o resultado da França com o Marrocos. É isso, irmão? Pois é, a Argentina é finalista. Amanhã nós temos França e Marrocos. França é favorita, não é? E possivelmente, então, a gente pode ter Argentina e França disputando a Copa do Mundo do ano de 2022. Será uma grande final. Hoje o número 10 da Argentina brilhou. Você sabe o nome dele? Não. Você sabe quem é o 10? Deve ser esse aí? Deve ser. Deve ser um tal de Messi? É, a gente costuma dizer lá em falar. Guararapes que ele... aquele lá comeu a bola. Messi comeu a bola hoje no jogo contra... E ele prometeu, né? A última Copa do Mundo dele. Pois é. E assim, é claro que nós brasileiros temos, né, essa rixa, mas é. A gente no fundo torce para que pelo menos essa Copa seja vencedora. Quem é agora? Sou eu, vamos lá. Montanhas de roupas usadas, carros e pneus de todo mundo poluem o vasto deserto do Atacama, no norte do Chile. Um ecossistema de equilíbrio frágil que se tornou o lixão do planeta. O deserto do Atacama, no norte do Chile, se tornou um enorme depósito de lixo do planeta. Ao longo de seus mais de 100 mil quilômetros quadrados, se formam montanhas de lixo com roupas usadas, carros descartados e pneus de todo o mundo.
Estas são as colinas de montanhas de roupas. Na verdade, esta é uma montanha de roupas coberta de terra. É um pouco menor porque a terra é pesada e faz a pilha encolher um pouco. As roupas entram no Chile pela Zona Franca de Iquique, ou Zofre, um dos mais importantes centros de comércio livre de impostos da América do Sul. De acordo com dados oficiais, em 2021 entraram no Chile 46.287 toneladas de roupas usadas. Mais da metade é descartada e vai parar no deserto. Para esconder, as peças são queimadas e enterradas, o que gera um problema ambiental a mais por causa dos gases tóxicos. Na vizinha Iquique também se acumulam milhares de automóveis descartados e pilhas de pneus. A quantidade é tão grande que são usados até para construir muros de casas informais. Nos sentimos abandonados, que nossa terra foi sacrificada, mas insisto, são as pessoas sem escrúpulos do mundo que vêm deixar o lixo aqui. É como um quintal, mas não um quintal local. Somos o quintal do mundo, o que é pior, e não há conscientização para resolver o problema. A advogada e ambientalista Pauline Silva entrou com uma ação contra o estado do Chile pelos danos ambientais causados pelas montanhas de lixo. Nesse caso, tentamos gerar responsabilidade conjunta, tanto do estado quanto do município. Não queremos apontar o dedo para ninguém, se é culpa de alguém ou da Zona Franca de Iquique, mas em vez disso dizer, esta é sua terra, que hoje tem muitas toneladas de roupas, que são perigosas, um risco ambiental, um perigo para a saúde das pessoas. A queixa é examinada pelo Tribunal Primeiro Ambiental, com sede em Antofagasta. Creio que esta situação, para além do dano ambiental em si, que é o que está sendo tratado pelo tribunal, terá necessariamente de dar origem a uma leitura um pouco mais sistêmica, a uma visão integrada do Estado como um todo, porque aqui estamos falando de uma atividade de importação têxtil que parece não ter uma regulamentação integral quanto ao seu destino final. Ao lixo somam-se outras fontes de risco para o deserto. A grande mineração de cobre e lítio, muito intensiva no uso da água, que é escassa na região, e na emissão de resíduos. No setor industrial La Negra de Antofagasta, os habitantes denunciam que vivem sujeitos a altos níveis de contaminação gerados pelas empresas instaladas na área. Aqui, 1/4 dos quase 160 mil habitantes não tem água potável. Quem não tem dinheiro tem que conviver com isso, com a poluição, tem que mendigar por um pouco de água. Embora a chuva seja um fenômeno raro no Atacama, em algumas áreas próximas à costa, a influência da neblina possibilitou o desenvolvimento de um ecossistema muito frágil. Mas a poluição, as mudanças climáticas e os assentamentos humanos representam uma ameaça para o local. O deserto é chamado pela maioria das pessoas de as colinas nuas. Eles veem a área como um lugar para mineração, onde os recursos podem ser extraídos ou para encher seus bolsos. Não há ainda consciência de que esse deserto não é tão desértico e que o nome deserto é um equívoco. O lixão de Latimbe, em Antofagasta, foi oficialmente fechado em 2019, após 50 anos de uso. Apesar do fechamento, nada impediu que os detritos continuassem a se acumular e a aumentar a tragédia ambiental. Logo depois do intervalo, o Natal finalmente dá as caras no mundo. Papai Noel radical surfa no Mediterrâneo e desce montanha de esqui nos Estados Unidos. É logo depois do intervalo, não saia daí, o RB Notícias volta já.